mas sejam bem-vindos. Esperamos que tenhamos um dia precioso. Saiba que esse dia Deus fez para louvor da sua glória. E quando Deus faz alguma coisa, Deus faz bem feito. O que precisamos é saber e entender que podemos usufruir desse dia para adorá-lo, louvá-lo, glorificá-lo, para sairmos para almoçar, para nos alegrarmos com um propósito estabelecido. Tudo o que fizermos, façamos para a glória do Senhor. Nós estamos numa caminhada. Nós estamos em quê? Temos que aprender a caminhar, uma caminhada de sucesso. Deus quer isso para todos nós. Seja bem-vindo. Que o Senhor abençoe você gostosamente e seja amanhã preciosa e esse culto possa ser extremamente agradável ao coração de Deus e que você possa usufruir adorando, participando da ceia, os que já podem, e mergulhando conosco na palavra de Deus. Diga à pessoa do seu lado, seja bem-vindo, aproveite, seja esse momento muito precioso. Eu quero ainda, no começo desse culto, falar sobre as inscrições para a EFAL. Hoje, há 70 vagas para novos alunos. E as inscrições começam hoje. As rematrículas, que iriam até o final de junho, por causa das férias, elas foram prorrogadas um pouco, inclusive pode ser feito pelo nosso site. Você pode fazer a sua pré-matrícula pela internet, através do nosso site. O que nós queremos dizer para você, aproveite. O treinar, o aprender, o entender sobre liderança, sobre como se serve ao Senhor, é a melhor coisa que se pode fazer. E o nosso propósito, através de todos os treinamentos oferecidos, objetivo, levar você a um aperfeiçoamento, a uma dedicação, a um zelo, para que você possa caminhar firmemente na presença do Senhor. Eu quero ler um texto nesta manhã, que está em Lucas capítulo 10, de 25 a 37. Como vai estar na tela, você pode acompanhar conosco tranquilamente. Diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando a Jesus e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: está escrito assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhes Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou direto, não deu bola. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo, também não deu bola, passou direto. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicou-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou
dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Pai, nós estamos aqui com o espírito contrito diante da tua presença, adorarmos ao Senhor nesta manhã na beleza da sua santidade, para dizer ao Senhor de todo o nosso coração que não queremos apenas ouvir as diretrizes objetivas da tua palavra. Queremos que através da ação do Espírito Santo, que com toda a liberdade o Senhor disponibilizou para nos ensinar todas as coisas, que sejamos efetivamente ensinados e cada um, na sua particularidade, entenda que precisa não apenas ouvir, mas colocar em prática uma ação objetiva de subordinação às instruções da palavra, para que essa ação do Espírito orientador em nossas vidas tenha um sentido tão forte, que alegre os nossos corações e possamos caminhar tranquilamente sabendo que o nosso propósito é agradar o coração do Senhor. Que nesta manhã, neste dia, a tua casa seja tomada de uma unção sobrenatural de entendimento, para que o teu povo possa mergulhar decididamente. Estamos começando oficialmente um segundo semestre, mas seja um segundo semestre de determinação, de propósito, de todos entenderem que precisamos estarmos disponibilizados para sermos usados pelo Senhor, para que a sua obra seja feita. É Ele que faz tudo, é Ele que nos salva, é Ele que nos liberta, é Ele que nos dirige, é Ele que nos cura, é Ele que opera maravilhas em nossas vidas, e quer nos usar para fazer uma grande obra, para que o seu nome seja louvado, glorificado e exaltado. Que nesta manhã não seja diferente, uma unção de vida se derrame nesse arraial, e cada pessoa que já está aqui, que está chegando, seja tomada por uma presença tão preciosa do Senhor, que haja contrição e quebrantamento, e a tua palavra possa fluir e ocupar o lugar devido na vida de cada um de nós. Nos abençoa nesta manhã, porque nós abençoamos o teu arraial, e o fazemos em o nome do Senhor Jesus. Antes de você sentar, olhe para a pessoa do seu lado, cumprimente novamente, diga: seja bem-vindo nesta manhã, e vamos juntos aproveitar momentos preciosos na presença e na casa do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Queridos, a presença e manifestação do Senhor Jesus aqui na terra trouxe à existência fatos confrontantes entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Os sinais e prodígios, as maravilhas realizadas causaram para as pessoas que puderam participar e assistir, motivações que podemos qualificá-las como motivações extraordinárias. Para uns, aquilo gerou alegria e entusiasmo, tudo que Jesus fazia. E para outros, inveja, descaso, atacando bem de perto o grupamento chamado na ocasião de os sacerdotes, os escribas e os intérpretes da lei. Nós falamos que houve, com a vinda do Senhor Jesus,
a manifestação do reino dos céus, em confronto com a existência do que acontecia aqui e acontece, chamado reino deste mundo. E é preciso que nós entendamos que para todos nós, a própria palavra mostra que para todos nós chegou o reino de Deus. Mas é importante também entender que todos nós estamos motivados e vivendo dentro das condições em que nascemos, fomos criados e vivíamos, até por ignorância, a essência do que o reino deste mundo nos oferecia. Quando nós optamos, aceitando a manifestação da graça de Deus na pessoa do Senhor Jesus, nós optamos espontaneamente por uma escolha pessoal, por uma aceitação pessoal, mudarmos de rumo. E a palavra diz que nós fomos, por uma decisão nossa de aceitação, transportados de um império para um reino. Mas posso focar com muita tranquilidade, quando Deus quis tirar o seu povo escolhido da escravidão do Egito para conduzi-la a uma terra chamada Terra da Promessa, houve uma caminhada. Houve o quê? Caminhada. Então, é preciso que nós entendamos que nós estamos numa caminhada. E nesta caminhada, nós precisamos entender que há lutas constantes em cada dia. As pessoas muitas vezes pensam, e eu particularmente já ouvi de uma pessoa daqui, quando essa pessoa se dirigiu a mim e me disse que para nós pastores, tudo era muito fácil, porque nós não pecávamos. Antes ela fosse profeta, porque queria que fosse uma verdade absoluta. Mas cada dia é uma luta chamada guerra espiritual, que demanda, para conquistar um espaço, abdicar de outro. Essa luta, entendemos que ela é complicada, ela é difícil, mas quando nós entendemos que toda ação operativa de libertação e transformação de nossas vidas é uma ação exclusiva de um ser chamado Espírito Santo de Deus, o agente poderoso da igreja, que o transforma porque nos orienta em todos os sentidos. E quando nós confiamos nisso, obviamente que a superação dos obstáculos acontece de maneira mais tranquila. E a palavra diz, em Romanos 14:7, não está na tela, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, paz e justiça no Espírito. Então, essas conotações fortes e decisivas acontecem com a ação do Espírito Santo. E na manifestação de Jesus para conosco, ele foi muito objetivo quando ele nos disse que o seu reino não era desse mundo. E obviamente, para nós nos agregarmos a ele como cabeça, nós sendo o corpo, nós temos que entender que o reino vivencial da igreja, verdade, não é um reino deste mundo. Nós estamos neste mundo, mas temos que ter a consciência que a ele não pertencemos. Obviamente que somos atacados por desafios a cada dia. E muitas vezes esse desafio está dentro da nossa própria casa. Lutas, dificuldades. E nós temos que aprender que é com renúncia, que é com humildade, que é com fé, que nós adentramos no recinto desse novo tempo, chamado tempo da graça. A palavra de Deus, igreja, é sem sombra de dúvidas, bênção para a igreja do Senhor Jesus, em todo o seu conteúdo. Todo esse conteúdo, tanto aquele que nos chama a essência
do bem como aquele que nos previne contra o mal. Tudo isso é proveito extraordinário para a nossa caminhada. Todavia, esse conteúdo precisa ser trabalhado. O que eu falei? Trabalhado. Cada um precisa trabalhar essa realidade. Não é apenas ouvir o que nós estamos ministrando. Nós somos agentes, graças a Deus, privilegiados de podermos ser chamados para trabalhar com a palavra, objetivando, ensinar a cada um a maneira mais fácil e mais prática e mais objetiva de como nos apropriarmos das verdades liberadas pela revelação da palavra. Mas ela tem que ser trabalhada por cada um, com muita determinação e propósito, sabendo que só através do Espírito Santo seremos devidamente ensinados. Diga à pessoa do seu lado, ensinados. Temos que ser ensinados. Esses ensinos permitirão nossa nutrição espiritual e nos permite o fortalecimento da nossa fé e nos habilita para a superação dos confrontos. Uma pergunta simples, mas objetiva. Quem enfrenta luta aqui para viver uma vida agradável ao Senhor? Quem enfrenta? Olha, existe aqui gigantes, porque não... Eu queria que você me procurasse, porque eu queria conversar, queria que você me ensinasse como se pode viver um dia sem dificuldades. Mas esses confrontos, a palavra diz que através dessa ação, eles serão radicalmente superados. Olha o que nos diz João 8, 31 e 32. Todo mundo conhece, mas é importante nós lermos. Jesus dizia, pois aos judeus que criam, que acreditavam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não vou fazer essa pergunta, porque é uma cilada que a gente às vezes quer colocar, mas é conhecendo a verdade que nós somos trabalhados na libertação. É o conhecer, e esse conhecer dá trabalho. Para quê? Para que toda a igreja saiba que você está ouvindo uma palavra que não foi uma palavra criada pelo pastor, apenas ordenadas pelo pastor para melhorar a forma didática de passar para vocês. Mas a cada um compete, a cada dia, tirar um tempo especial. Não é perder um tempo, é ganhar um tempo abrindo a palavra prazerosamente para mergulhar profundamente no entendimento dos ensinos necessários para que a sua vida seja uma vida mais do que vencedora. É uma responsabilidade pessoal. E a palavra diz, permanecer na palavra. É chegar a um aprofundamento que nos permita fidelidade em todas as suas prerrogativas. Aí entra um assunto extremamente desafiador e que nós enfrentamos muitas vezes confrontos sérios com a própria igreja por causa disso. A palavra estabelece verdades absolutas. E essas verdades absolutas, muitas vezes, significativamente, contrariam a nossa vontade, o nosso querer e a nossa maneira de entender. Fomos criados, habilitados, nos tornamos assíduos seguidores daquilo que nós aprendemos historicamente em todo o nosso caminhar. Então, muitas vezes é difícil abrir mão das nossas prerrogativas para adentrarmos no recinto do que é a verdade revelada da palavra. Nós, por dignidade e coerência espiritual, não podemos abrir mão da verdade revelada da palavra para tentar agradar quem quer que seja. E nós sabemos que isso machuca, que isso mexe com a estrutura e nos desafia como já fomos desafiados. Se vocês não permitirem, nós iremos embora daqui.
a nossa resposta entre você e a verdade, nós ficaremos com a verdade. Isso dói? Dói, mas isso é necessário. Nós estamos numa manhã de ceia. Ceia é memorial, em memória da verdade. Escute, no texto original lido, o texto que nós lemos, nos ensina muitas coisas preciosas. Por exemplo, no verso 25 lido, repetindo, diz: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? A pergunta era de um intérprete da lei, um conhecedor da lei. E como resposta, pela sabedoria e inteligência do Senhor Jesus, ele lhe fez uma pergunta. Verso 26. E ele lhe diz: o que está escrito na lei? Como leis? Poderíamos nós, usando as mesmas prerrogativas, sempre que interpelados por alguém sobre questões que contradizem a vontade da pessoa e a palavra, respondemos a seguinte pergunta: o que está escrito na palavra? Meu irmão, vamos ler juntos aqui. Poderíamos dar essa resposta com uma pergunta. Isso é um ensino de Jesus para que nós possamos respaldar nosso posicionamento com fidelidade à palavra. Então Jesus, na sua astúcia e sabedoria, fez essa pergunta. O intérprete da lei lhe expôs o seu posicionamento. Verso 27. E respondendo ele disse: está escrito assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. O que ficou bem evidente, que ele conhecia a palavra. Ele o que, queridos? Eu queria fazer mais uma vez essa pergunta. Ele o que? Ainda não estou satisfeito. Mais uma vez só. O que é que ele disse? Conhecia a palavra. Agora, pastor Welton, sabe qual foi o posicionamento de Jesus naquela hora? Você conhece? Pratique. Viva a palavra. Então Jesus, cheio da graça e com a sua particularidade muito peculiar em fundamento da verdade, foi enfático: faze isso e viverás. Verso 28. Verso 28. Ele parou no 27. Verso 28. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Queridos, ficou bem evidente o conhecimento. Eu me reporto um pouco à posição de Jó. Jó, temente a Deus, o homem referendado pelo próprio Deus, sendo lançado como um testemunho prático, real, de temor, de zelo, de respeito aos princípios. Jó, deparado com tantas lutas, obstáculos em sua vida, chegou o momento em que a superação bateu na sua porta, e ele pôde contemplar a viva realidade, quando ele disse: ó Senhor, eu me abomino, porque eu te conhecia, só de ouvir, mas agora, Senhor, os meus olhos te veem. Entre conhecer a palavra e ter intimidade com o Senhor da palavra, há um diferencial. E todo aquele que busca, acha. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, abre. O grande problema é que nós nos acostumamos apenas a ouvir
achando que no ouvir estamos cumprindo um regulamento meramente religioso e podemos assim satisfazer uma lacuna no dia a dia. Fui ao culto, ouvi uma ministração, o Senhor falou. Queridos, o Senhor fala na generalidade. Ouça isso aqui. Jesus ministrava para todos. Mas ele disse algo. Aos meus, com os meus, eu converso particularmente. Eu posso ouvir amém? Amém. Diga a pessoa do seu lado. O Senhor quer ter uma conversa particular com você. É assim que Deus trata conosco. Há coisas que eu não posso contar aqui, que você não vai acreditar, nem eu vou contar. Mas há coisas que Deus fala comigo, particularmente, e há coisas que Deus fala com você. Cada um precisa ter a sua experiência pessoal. E não é diferente com você. Mas escute. Faze isso e viverás. E eu quero dizer que isso é um tremendo desafio. O choque entre os dois posicionamentos estava exatamente entre o conhecer e o praticar, e o viver. Jesus, igreja, o Senhor das nossas vidas, nos chama a algo muito sério, que está escrito em João 5, 39 a 40, que diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São as Escrituras que revelam a cada um em particular os fundamentos salvadores. Aquele homem procurou Jesus e interpretarei para você: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Nas Escrituras está a resposta. E não quereis vir a mim para ter de vida? É o Senhor perguntando. Se nas Escrituras há uma revelação plena de todo fundamento de vida. E o Senhor diz: vocês não querem vir a mim através das Escrituras? Vocês não querem ganhar tempo meditando nas Escrituras? Vocês não querem orar as Escrituras, adorar através das Escrituras, se deleitar, se quebrantar, chorar, reconhecendo as vossas misérias através das Escrituras? Façam isso e vocês viverão, diz o Senhor da palavra. Mas escute, igreja. As justificativas humanas começaram. Pastor Marcelo, no domingo próximo passado, citou esse texto, num enfoque totalmente diferente, mas lá em Gênesis 3, de 9 a 13, preste bem atenção. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás, Adão? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: ah, Senhor, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Disse o Senhor Deus à mulher: por que fizestes isso? E disse a mulher: ah, Senhor, a serpente me enganou e eu comi. Isso não é uma história do passado. Isso é uma história de hoje. Isso é uma história que pode ser minha, pode ser sua. Nós temos razões para tudo. Ah, eu não vim, estava muito ocupado, eu pensei que fosse chover, eu senti um pouquinho de dor. Cada qual tem uma desculpa. Cada um tem uma desculpa. Eu estou meio desanimado. Você sabe qual é a tradução legítima de desânimo? Desânimo tem uma tradução forte, chama, desânimo significa pecado. O que nos leva ao desânimo é a tendência, ou praticar, ou desejar,
sobre o pecado. Escute. Aquele homem perguntou a Jesus, no verso 29, ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? É uma pergunta, talvez, muito comum para responder, mas talvez nem tanto. Ele perguntou: Senhor, quem é o meu próximo? Jesus usou uma estratégia simples, que enquadra o desafio de muitas pessoas, inclusive eu e você. Dos versos 30 a 35, a gente não precisa ler, mas Jesus explicando a história daquele homem que foi assaltado, passou um sacerdote, passou um levita, depois passou um samaritano. O sacerdote não deu bola, o levita fez sua missão, já louvou, o resto que se dane. Passou, mas o samaritano, olhando aquela situação, parou. Queridos, eu diria, circunstâncias, momentos especiais em nossas vidas, evidenciam quem é o nosso próximo. E parece de propósito para nos provocar. Eu não sei se ele está aí, ele ficou de subir para o culto. Quando eu cheguei, hoje de manhã aqui, havia um homem sentado em frente à recepção, com uma mala. Ô apóstolo, estou lhe aguardando. Não sei nem quem é você. Eu estava na rodoviária, alguém lá disse que lhe conhece e mandou que eu lhe procurasse. Aí depois eu perguntei para o porteiro se ele chegou procurando por mim. Não, ele perguntou por um pastor, e ele subiu lá, deram o seu nome para ele. Ele foi: estou aqui porque eu estou numa situação assim difícil, tal. E eu disse: lá vai um teste para mim. Te vira, cara. Estou com fome. Você está com fome? Eu bati a mão do bolso e dei o dinheiro para ele comer. Podia estar sendo testado ou não. É como se você vai falar sobre isso. Você faz isso? Quarta-feira. Eu saí daqui, era umas 6 horas da tarde. Bem na esquina da rodoviária, sinal fechado. Quando eu parei, olhei para o lado, até conversei isso com a minha esposa. Tinha uma senhorinha, bem idosa, com uma banquinha desse tamanho aqui, assim, dessa cesta, uma garrafa de café, e ela sentada num banquinho assim, triste, esperando alguém para comprar um café. Escute isso. Nós temos que dar chance de Deus falar conosco. Muitas vezes, por ser alguém simples, alguém qualquer, nós nem olhamos. Eu olhei para aquela senhora, e como se o Senhor me dissesse: ela precisa de você. Eu abaixei o vidro do carro e disse: senhora, venha cá, por favor. Abri minha carteira e entreguei um dinheiro para ela. Tem um presente para a senhora. O senhor não quer nada? Eu digo: não, é um presente para a senhora. Nós temos que dar a oportunidade para que Deus fale conosco. Porque muitas vezes nós passamos, nós não queremos nem saber. Eu estou usando apenas um segmento bem frágil, bem simples, para que a gente possa parar um pouco e analisar, senão nós estamos sendo enquadrados nessa figura sacerdotal e levítica, que sempre está às pressas, não tem tempo para ninguém, para ouvir ninguém. Jesus explicou isso a esse homem. Uma circunstância evidenciou um caráter de quem
tem misericórdia dos outros. E o Senhor perguntou àquele intérprete da lei: o que tu sabes sobre as Escrituras? Ele falou sobre amar a Deus e amar ao próximo. Essa pergunta, quem é o próximo, eu citei apenas um exemplo muito singular, muito simples. Mas existem coisas mais fortes que nós precisamos mergulhar, porque nós estamos numa caminhada. Diga: eu estou numa caminhada. E o Senhor me analisa na minha caminhada. O Senhor contempla cada passo que eu dou. Ele contempla. Cada pensamento que vem a mim, Ele contempla. É preciso que nós entendamos isso. Nós queremos uma jornada de vitória. Ela está disponível para todos nós. Se nós quisermos, se nós ouvirmos, nós vamos comer do melhor desta terra. Eu digo isso sobre a sua vida. Se você prestar atenção, se você sair daqui com um propósito, você tenha plena convicção, sua vida não mais será a mesma. Você terá prazer em caminhar, prazer em viver e a alegria de olhar para cima e dizer: Senhor, eu estou em paz contigo e com a minha consciência. Isso é fundamental para todos nós. É destaque para nosso entendimento, igreja, que Jesus, na simplicidade e objetivo de servir, parou, ouviu aquele intérprete, respeitou, valorizou e com muita graça o levou a responder a sua própria pergunta. É preciso que nós possamos dar oportunidade. Dar oportunidade. Os versos 36 e 37, na parte A, diz o seguinte: qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Só a primeira parte. O que é usar de misericórdia? O que é usar de misericórdia? São perguntas que eu não posso aqui estabelecer um panorama explicativo para que você entenda. Não, é algo que você tem que olhar para você e perguntar. Eu sou uma pessoa que exercito a misericórdia? É você que tem que se analisar. É você que tem que se ver. Hoje é um dia extremamente importante. É um dia de ceia em que nós vamos refazer, rever toda uma motivação para que não seja mais um dia de ceia, mas uma ceia em que eu me determino objetivamente de conquistar um propósito diferencial no meu proceder da agora em diante. Cada dia, querido, cada dia é um dia de motivação diferenciada. Talvez ontem a sua luta foi muito grande, como foi minha. Tenha sido para isso. Mas quem sabe hoje Deus abriu uma porta muito diferente para você dizer: eu posso mudar, as coisas podem mudar, é possível mudar. Tudo posso naquele que me fortalece, diz a palavra. Isso é verdade para você, querido. Você precisa entender que tudo você pode naquele que lhe fortalece. O que você precisa entender que na construção de todo esse entendimento, você precisa jogar fora uma fé verdadeira e se tornar uma pessoa plenamente humilde para entender que precisamos mudar radicalmente em nossa área comportamental. Eu posso ouvir amém da sua vida? Fale com a pessoa do seu lado, diga a ela, fale alguma coisa para ela do seu lado aí. Você tem um tempinho aí, 1 minuto para você falar, conversar, trocar ideia. Há algo fundamental para nos perguntarmos, como igreja do Senhor Jesus,
como o Senhor nos vê. Pare um pouquinho agora e olhe para você, não olhe para o lado, e pergunte com sua consciência: como Deus me vê? Como o Senhor me vê? De que forma eu posso entender que eu agrado a Ele? São perguntas. Muitas vezes há bloqueios por relacionamentos equivocados, por comportamentos equivocados. Bloqueiam você de se autorresponder, de se autoanalisar. Mas nós não queremos que seja esse um dia, mais um dia apenas. Nós queremos que esse dia seja um dia que o Senhor fez para louvor da sua glória, e nós possamos ter posições que nos permitam poder dizer que o Senhor nos vê e nos deixa tranquilo no nosso entendimento de como Ele nos vê. Será que podemos nos definir como os que agradam o coração de Deus? A palavra é a força da nossa resposta. É a palavra que nos instrui para uma verdadeira resposta. O Senhor Deus quer o nosso caminhar participativamente como agentes da sua vontade. Somos potencialmente importantes para Deus. Ele conta conosco como igreja para fazermos diferença, para contar uma história. Ele quer conquistar vida através das nossas vidas. E para isso, essas vidas precisam ver em nossas vidas referências. Você é uma referência? Pergunte à pessoa do seu lado: você é uma referência? Não queira resposta, apenas pergunte: você é uma referência? Queridos, essas perguntas nós precisamos nos fazer. A caminhada é uma realidade, nós estamos numa caminhada. E é na caminhada que as verdadeiras análises comportamentais são evidenciadas. É no meu caminhar que eu evidencio quem eu sou. É no meu caminhar. Quando entendemos, igreja, e nos determinamos a isso, passamos a ter, na unção que nos foi disponibilizada, a autoridade devida para tal comportamento. Quando necessário, até palavras serão colocadas em nossos lábios. Marcos 13:11 diz o seguinte: quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que foi dado naquela hora, isto falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Quando a nossa vida está no altar, em qualquer demanda perigosa, Deus nos dará a palavra certa que nos livrará da cilada. Isso é uma vida de comunhão com o Senhor da vida, que é a disponibilidade e o desejo do Senhor para toda a sua igreja. Isso, igreja, é uma entrega salutar e compensadora. É acatar, ou seja, colocar em prática o chamamento, conforme nos diz o livro de Provérbios, capítulo 23, verso 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Os resultados serão vividos verdadeiramente nos cuidados daquilo que se chama a graça de Deus. Cristo
é a evidência dessa graça, o qual, sendo Ele as nossas próprias vidas, Ele é a nossa vida, está lá em Colossenses 3:4, o qual, sendo nossas vidas, quer que nos deixemos conduzir. Oséias, capítulo 11, verso 4. Atraí-os com cordas humanas, pela graça em Cristo. E fui para eles como os que tiram o jugo das suas queixadas, e lhes dei mantimento. Ele que nos atrai, Ele que nos abastece, nos dá todos os mantimentos para uma jornada segura e verdadeira. A resposta que o Senhor efetivamente deu àquele intérprete da lei foi: o teu próximo é como tu és para comigo, porque Ele cuida de nós, Ele faz tudo por nós, Ele nos salva, Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos ouve, Ele nos responde, Ele para e nos olha. Quando estamos caídos, Ele está pronto para nos levantar. Essa é a resposta que eu e você, nós precisamos ouvir. E por fim, igreja, disse o Senhor, aquele intérprete da lei, a parte B do verso 37 do texto básico. Disse Jesus, pois, vai, faze da mesma maneira. Fique de pé. Eu gostaria que nesta manhã você parasse um pouco e olhasse um pouquinho mais para você. E pudesse, nesse seu contemplar, nessa autocontemplação, você pudesse se fazer algumas perguntas. E quem sabe nesta manhã, a ação da graça de Deus na sua vida seja tão forte, que você possa experimentar algo tão precioso, que fará você sair hoje daqui, cheio da graça, do entendimento e de propósitos. Ninguém vai colocar isso dentro de você. É você abrindo a porta para que Ele entre e fale com você. Um minuto para você ter uma reflexão.